Então, começando o nosso encontro de hoje. Então, vou convidar vocês para a gente fazer uma prática Então, vamos encontrar uma postura confortável. Fechar os olhos. Ou só direcionar eles para o chão. E trazer a tua atenção para todo o teu corpo. Da cabeça, o rosto, o peito, os braços, as tuas mãos, barriga, o quadril, as pernas, os pés, trazendo a tua atenção para todo o teu corpo. E percebendo agora o fluir da tua respiração. No momento que a tua respiração entra, é como se ela te preenchesse todo esse espaço de todo o teu corpo que a gente percorreu. E no momento que a respiração sai, ela leva embora toda a tensão, todo o mal-estar, qualquer incômodo que possa estar presente. O teu corpo ele vai ficando mais leve e mais iluminado, como se a respiração ela trouxesse vida para ti. Respira, o ar entrando, te iluminando, te trazendo vida, o ar saindo, levando tudo que estava te deixando pesado, incomodada.
mantendo foco na tua respiração, de como ela age no teu corpo. Traz permissão também para ti, para que tu possa, sim, direcionar esse tempo de concentração na respiração para ti, no momento de agora, no momento presente. Respira profundamente. Soltando agora essa prática. Trazendo a tua atenção agora para o espaço presente. E abrindo os olhos suavemente. E aí, conseguiram relaxar, prestar atenção no movimento da respiração? É muito intenso isso, né? Você imaginar o ar entrando e alimentando toda a sua parte, todo o seu corpo. É um poder que a gente acha que não tem, né? Que está tão automatizado, né? Bem isso. Alguém gostaria de ler? A página 54, equilíbrio entre Yin e Yang. Eu poderia ler, não sei, a minha internet aqui de vez em quando cai. Pode ler, mas tá tudo bem. Se cair, tá tudo bem também. Então, vamos lá. Equilíbrio entre o Yin e o Yang. A fim de aproveitar todo o poder da autocompaixão, o Yin precisa acompanhar o Yang e vice-versa, para que estejam sempre em equilíbrio. Do contrário, a autocompaixão corre o risco de resvalar para um modo doentio. Inimigo próximo é um conceito budista muito útil para se referir a um estado de espírito que parece semelhante ao desejado. Por isso é próximo, mas na verdade a enfraquece.
daí inimigo. Cada uma das formas de autocompaixão pode se transformar em um inimigo próximo, quando o yin e o yang não estão em equilíbrio. Por exemplo, quando a aceitação do yin ocorre sem a disposição do yang para agir, tudo pode se transformar em passividade e complacência. O professor tibetano Chogyam Trungpa chamou isso de compaixão idiota. Embora seja importante nos amar e aceitar como somos no momento, isso não significa que queremos ficar como estamos. Se um rebanho de gado está correndo em sua direção, não é hora de apenas aceitar a situação. Quando nos envolvemos num comportamento prejudicial, como fumar, ou estamos em uma situação ruim, como um relacionamento abusivo, não queremos simplesmente aceitar essa dor, mas também queremos fazer algo a respeito. Ao mesmo tempo, quando a força de proteção surge sem acesso a sentimentos de amor e presença conectada, pode se transformar em hostilidade e agressão para com os outros. Há o risco de começar a ver a situação como nós contra eles. Estou certa e você está errado ou errada. A compaixão deve ser sempre cuidadosa. A compaixão pode ser feroz e corajosa, mas não agressiva. Fortalecer, mas não oprimir. É clara quando se trata de falar a verdade, mas não pode ser cegamente hipócrita. Da mesma forma, tentar atender às nossas necessidades sem energia insuficiente pode se transformar em egoísmo, ou a motivação para melhorar pode escorregar para o perfeccionismo. Exploraremos esses problemas com mais detalhes posteriormente, mas basta dizer que, quando o yin e o yang estão equilibrados e integrados, é mais construtivos. Abandonamos os padrões de comportamento que não estão nos servindo e agimos para tornar as coisas melhores. Não porque não somos aceitáveis como somos, mas porque nos importamos conosco mesmos e não queremos sofrer. Quanto mais seguro nos sentirmos na autoaceitação incondicional, maior energia teremos para nos proteger, satisfazer nossas necessidades e alcançar nossos objetivos. Aline, eu queria perguntar alguma coisa aqui. Aqui no começo, quando ele fala que o yin, o yang tem que estar, um precisa acompanhar o outro, senão vai ter uma questão de inimigo próximo. O que é isso? No meu interessante ponto de vista, né, é que é como se tu tivesse tu mesmo, né, sendo contra ti mesmo. Pelo menos eu acho isso. Não sei se vocês, né, que já leram também, o que vocês acham sobre isso? Porque aqui depois ela fala que, embora seja importante nos amar e aceitar como somos no momento, não significa que queremos ficar nesse estado, né? Sim, o que o próprio yin yang, né? Eu tenho que ter a compaixão, essa amorosidade, mas eu também tenho que ter ação, né? Eu tenho que ter a fala, eu tenho que ter o movimento.
se está em algo em desequilíbrio, eu vou puxar para um lado, né? Ou eu vou ser mais agressiva, né? Mas vai ter algo a mais que não é o propósito, né? Ou complacente demais com as coisas que acontecem comigo, né? Quando eu li, eu até anotei aqui. O yin é a quietude, o yang é o movimento. Né? Então, um tem que estar, os dois têm que estar equilibrados, né? Isso. Fran, não tem dúvida, não? Alguém quer trazer alguma coisa, alguma percepção? Acho que não. Acho que não. Então, vou continuar. Então, Uma vamos boa ver. amiga que praticou autocompaixão feroz e aterna comigo por cerca de 1 ano, diz que é uma pessoa diferente em função da experiência. Conheci a Jess logo depois que me mudei para o Texas. Ela tem mais ou menos a minha idade, pratica meditação e tem um filho chamado Billy, com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade grave. Portanto, temos muito em comum. A autocompaixão terna a ajudou a lidar com a condição neurológica do filho, dando a si mesma a gentileza e o apoio de que precisava quando Billy não se comportava bem. Ela também conseguiu aceitar mais facilmente os erros cometidos como mãe, assegurando-se de que era apenas humana e estava fazendo o melhor. Porém, isso não foi o suficiente para ajudá-la a lidar com alguém cujo comportamento era ainda mais desafiador, sua mãe, Samantha. Não me entenda mal, Jess ama profundamente a mãe, mas ela deixa minha amiga absolutamente maluca. Samantha acha que é seu direito, como a pessoa mais velha da família, dizer à filha de meia idade quando está fazendo algo errado e como deve consertar. Ela não apenas ultrapassa os limites, ela nem reconhece que limites existem. Embora Jess saiba que a sua mãe realmente se preocupa, se sente constantemente violada por seus conselhos e intervenções indesejados. Por que ela não pode simplesmente me deixar cometer meus próprios erros, em vez de ficar se intrometendo? Irrita-se. O padrão típico do relacionamento da Jess com sua mãe era manter a paz por longos períodos, explicando que a ouviu e agradecia seu carinho, mas que ela tomaria suas próprias decisões. Muito obrigada. Seus anos de treinamento em meditação geralmente faziam valer a pena. Geralmente. O problema era que o seu ressentimento ainda fervia. E, em algum momento, acabaria explodindo e até por algo menor. Por exemplo, uma vez no jantar de ação de graça, quando Samantha sutilmente sugeriu que ela não comesse uma segunda porção, Jess deixou escapar. Vai a merda. E saiu furiosa da mesa. Ela se sentiu horrível e depois envergonhada por ter ficado com tanta raiva. Num dia que deveria ser sobre gratidão pela família. Ela começou a se sentir sem esperança, mesmo depois de todos os anos de meditação, ainda se perdia por causa de um comentário sobre comida. Quando começamos a falar sobre autocompaixão feroz, perguntei a ela como seria se sua raiva não fosse algo para controlar, mas para comemorar. E ela realmente
E se ela realmente apreciasse sua mãe, ursa interior, levantando-se para protegê-la, sempre que seus limites estivessem sendo violados? Parece meio assustador, ela disse. Eu posso realmente perder o controle e dizer coisas que não podem ser retiradas depois. Amo minha mãe e sei que ela está apenas tentando ajudar. Estou me perguntando se o motivo de você ficar reativa é que está julgando e desvalorizando essa parte realmente importante de você. Eu observei. O que aconteceria se você desse as boas-vindas à sua guerreira interior quando ela surgisse, enquanto também permanecesse em contato com a parte de você que é gentil e amorosa? Jazz decidiu tentar. No início, as coisas estavam muito turbulentas. Quando Samantha tentava dizer para ela o que fazer para o almoço no encontro da semana, Jess tentava usar a força do cuidado para traçar uma linha na areia, mas ela ainda se sentia provocada e, algumas vezes, explodia. Depois de um tempo, começou a ficar mais fácil manter essas duas energias juntas. A certa altura, me ligou para dizer como estava orgulhosa de si mesma por ter lidado com a outra das violações de limite de Samantha. Eu estava contando a ela como lidei com um incidente com o Bill na escola. E ela disse que eu não deveria ter lidado de outra forma. De um lugar profundo veio um forte não. Não está certo você me dizer como educar meu filho. Nós duas ficamos surpresas com o poder daquele não, mas foi feito de forma limpa e não havia mais nada sobre o que conversar. Cerca de 1 hora depois que o almoço terminou, Samantha ligou para Jess para se desculpar. Você está certa, admitiu ela. Não é meu lugar. Você fez um ótimo trabalho com o Billy. Eu sinto muito. Jess estava radiante por ter sido capaz de enfrentar a sua mãe com tanta força, sem usar de grosseria no processo. Eu acredito que exercitar autocompaixão feroz e eterna é uma maneira transformadora de abordar os desequilíbrios que estão por trás de grande parte do nosso sofrimento. Felizmente, a autocompaixão não é apenas uma ideia, é uma prática. À medida que reivindicamos nosso poder como mulheres, aprendemos a desenvolver e integrar esses dois lados da autocompaixão para enfrentar os desafios apresentados no mundo de hoje. As mulheres são socializadas para evitar decepcionar as pessoas e não para ficarem zangadas ou furiosas. Mas não podemos ser mais passivas tentando evitar balançar o barco. O barco precisa ser balançado. A autocompaixão é um superpoder que acessamos a qualquer momento, escondido no bolso de trás. Precisamos simplesmente lembrar que temos esse superpoder e nos permitir usá-lo. Lembrei agora da prática da não. Você está sem som. Temos que nos permitir a usá-las, né? Como ela disse. Então,
E muito forte, o barco precisa ser balançado, né? A gente faz tudo para o barco não balançar, né? Assim, eu lembro quando as minhas crianças eram pequenas, tudo assim, não, não fala isso, não faz isso, não... Em todos os lugares que a gente, né? Hoje eu estava falando sobre isso. Assim, um assunto, a minha filha, não sei o que foi, eu estava colocando roupa, né? E eu tô com uma blusa preta e branca, né? Eu falei, agora cabe aqui um colarzinho preto. Aí ela olhou em mim e falou assim, nossa, mãe, você é tão engessada. Né? Aí ela falou, mãe, tem outras possibilidades, tem muitas possibilidades. Sabe como aquilo é assim, né? Tipo, serve dar lacinho, né? Falei, putz, é isso que eu estou buscando e eu continuo ainda dentro daquele padrão. Agora, o que cabe aqui, quer dizer, não balança o barco, não faz muita coisa para chamar atenção, deixa eu entrar calado e sair e ninguém me vê, sabe essas coisas assim, né? Realmente eu tive uma educação muito rígida, muito... E estou nesse engessamento, né? Mas é como a gente vem falando da autocompaixão, né? Tudo é treino, né? O despertar da consciência, das possibilidades, do que é possível, né? De como a gente escolhe ser tratada pela gente mesmo, né? É um exercício, né? A gente não nasce sabendo nada disso. Ainda mais quando a gente fica condicionado durante tanto tempo, né? Porque eu acho que esses movimentos que a gente vem fazendo agora, tudo é um despertar, né? De despertar de reconhecer do que a gente pode escolher para a gente e sair, né, do engessamento, né? Mas o que eu acho interessante, por exemplo, ela está falando aqui de uma compaixão feroz e eterna, né? A gente tem que buscar bastante, porque isso não vem assim. Se você não procurar, você continua no padrão, né? Continua fazendo a mesma coisa. Como se diz, seguindo a mesma boiada, a mesma coisa. E acreditando que é aquilo que tem que ser, né? Mas mesmo a gente lendo, nós estamos no terceiro livro, né? Foi o Autocompaixão, depois o segundo da Tara, o aceitar radical, né? Aceitação radical. Olhando para... Agora nós estamos no terceiro livro, e olhando para isso, é só olhando, porque mudar... bota exercício aí, hein? Bota treino aí. Hoje, nessa minha condição, você falou do colar, né? Eu não sinto ainda de colocar um vestido vermelho. Uhum. Não é apropriado. Isso. É um troço assim, não é? Bota treino. Eu olho para isso, sabe? Mas hoje, né? Hoje eu olho para isso. Precisa mais uns 10 livros. Vai ter muito trabalho, Aline. Mas ela colocou uma coisa felizmente, a autocompaixão não é apenas uma ideia, é prática, né? É prática. É a mesma coisa do mindful, né, Aline? Que o John Kabat-Zinn fala, né?
Mindfulness é prática, 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 prática. Sim. E ainda quando ela fala aqui, né? Da parte das mulheres mesmo, ó, né? À medida que reivindicamos nosso poder como mulheres. É o empoderamento, né? A gente aprende a desenvolver e integrar esses dois lados da autocompaixão, né? É muito também o que vocês estão trazendo. O olhar, né? Mais fechado do que pode, não pode, que roupa botar, o que é adequado, o que as pessoas vão aceitar, né? A mulher é muito doutrinada nisso, cresce nisso, né? O homem ele já tem um pouco mais de liberdade para se colocar assim, né? Para fazer escolhas e do ousar, né? Eu posso ousar, e se não fosse ousar e simplesmente uma liberdade de escolha, né? Tanto com roupa como com comportamento, né? Mãe não pode botar essa roupa, né? Mãe não pode agir dessa forma. Né? Essas roupas aqui não ficam bem para ser usadas, né? É tudo, quando a gente se empodera, a gente toma, né? Como ela traz aqui, nosso poder como mulheres, né? Ser a cuidadora, mas ser a pessoa da ação, do dizer não, do dizer sim, né? E não tem como evitar o balanço do barco. E essa questão que ela traz, principalmente o exemplo da mãe da amiga dela, né? Principalmente para a mãe, né? Quando a mãe falou, fica quieta, né? Então, ter essa coragem, né? Porque tudo bem que no começo você vai engolindo tanto que qualquer coisa você está vomitando, mas falar de uma forma amorosa é treino, né? Você tem que até a pessoa perceber, entender, igual a mãe aqui, eu entendi, né? E tá tudo bem, não tá separadas, né? Não estão brigadas, né? Sim. Porque, na verdade, quando a gente não desenvolve esse poder da fala ou de se posicionar, né, a gente condiciona a nossa vida sempre assim. Tipo, ela falou, então sempre tem alguém para direcionar. Seja o pai, a mãe, depois se casa, marido, né? Alguém tem para direcionar. E até nas suas escolhas, né? Comportamento, escolhas, tudo. Isso mesmo. No início é o pai e mãe que quer, depois é meu marido que gosta assim. E vai, né? Uhum. Eu sei que muitas vezes com os meus pais eu dizia assim, tá, mas o que tu quer? Não, tá bom isso. Não, o que não consegue? Tu puxa, assim, e é difícil. Mas o que tu quer fazer? Né? Digamos assim, essa blusa tá boa? Ah, tá boa. Tá, mas tu quer essa blusa? Tu quer comprar essa blusa? Pode ser. Entende? Não consegue se colocar, tipo, não gostei dessa blusa. Eu quero aquela ali, né? Porque tá sempre nisso aí, alguém escolhia, alguém fazia, alguém arruma, né? E tudo na vida é assim, né? Tô dando um exemplo de uma blusa, mas as coisas, né, que eu acho que hoje a gente até tem um pouco mais de espaço, assim, né? Mas antigamente as mulheres mesmo, né? A minha mãe, ela não podia ser enfermeira. O sonho dela era ser enfermeira. Olha. Não podia, porque era coisa de mulher assim, né? Tipo,
vamos dizer assim, que era coisa de prostituta, né? Aí era o meu avô e meu pai falando que ela não podia ser. Né? Olha o pensamento, né, do tempo do... E aí a pessoa fica com aquela coisa guardada, né? Não posso escolher ser. E aí é o exemplo da mãe e filha, que eu não vou me colocar, né? Não vou falar o que eu estou sentindo, o que eu realmente escolho, né? É tudo na sociedade, assim, é tudo, né? Uma construção, escolha. E o quanto a gente, né, para empoderar as crianças, né, de escolha, né? Que a gente tem aí um papel. Aline, você fez eu lembrar de uma história de um casal velhinho que foi no cemitério comprar uma lápide. E aí, chegando lá, eles compraram e a mulher pediu para ser enterrada do lado direito. Ele falou, como assim? Falou, não, eu gosto. Mas você sempre dormiu do esquerdo? Aí ela fala assim, não, mas eu sempre gostei do direito, mas eu nunca falei para não te aborrecer. Quer dizer, na hora que está comprando uma coisa assim, né? Você vê que a anulação foi a vida toda, né? E nós somos educadas nesses moldes, né? Sim. E por que tem as doenças, né? Por que surgem as doenças, né? Não é do nada, né? Por que a gente tem um boom aí, né, de uso de medicação, né? As pessoas que têm mais demanda, psicóloga, psiquiatra, né? Qualquer probleminha já manda para o neuro avaliar, né? As crianças, por causa dessas coisas, assim. Tu tem as tuas frustrações, né? Aí tu tem os teus filhos. Como tu vai condicionar? Tem gente que consegue, entendeu? Mudar, né? O condicionar que eu quis dizer é direcionar para que teus filhos tenham uma condição melhor de tudo, não só financeira, né? De tudo. Mas tem outras pessoas que não têm assim esse poder da fala, de posicionamento, né? Eu atendi uma moça que ela queria fórmula infantil, só que a criança não tinha nada. E aí ela tentando a todo custo falar assim, não, ele é agitado, estão investigando ele para autismo. Ela estava tentando achar algo para que ele pudesse ganhar, né? E eu só assim, né? Eu tô atendo muito autista, então eu tô acostumada, assim, né? O que é autista? Criança, assim, né? Super comunicativa, interação. Foi brincar, tinha uns brinquedos, ele se sentou para brincar. E depois eu fui dar tchau, ele foi até mim, fez assim, ó, tipo, bateu a mão e ainda fez assim. Tipo assim, só se fosse assim, super, né, levíssimo o autismo, assim, né? Mas assim, ó, não vi nada. Só a necessidade da mãe de achar algo, né? Tipo, a criança não é normal, assim. Ela não pode brincar, né? Ela não pode ser criança, porque criança é isso, né? Brincar, correr, falar, agitar, né? Ainda mais que nasceu aí numa época de pandemia, agora recém está interagindo mais, né? Conhecendo as crianças. Então vai acontecer isso mesmo, né? É diferente do que ela estava vivendo antes, numa pandemia, sem interação, sem gente convivendo com ela. Uhum. E o quanto a gente quer não dar espaço. É isso que muitos não tiveram, igual minha mãe, não teve espaço para se colocar, porque tu já tem que entrar numa coisa assim, né? Tem que entrar, não pode se mexer, não pode falar, não pode fazer, né? E aquela criança ali, eu dei risada ainda, né? Quando ele foi fazer aquilo ali, eu digo assim, nossa, olha isso, né? Veio trocar né? Uma troca, né, que dificilmente teria, né? Mas é esses condicionamentos, né? Tu não pode ser diferente, tu não pode ser quem tu é, né? Dentro da tua personalidade, tu tem que ser o que estão te determinando ali, né?
Pode ser diferente. Ai. Então, capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Vamos ler até os 3 porquinhos, né? Vou ler agora para nós. Tá bom. Hoje a Cru tá quietinho. O que o gênero tem a ver com isso? Porque as pessoas perguntam, você não tem culhões? Os culhões são fracos e sensíveis? Se quer ser durão, desenvolva uma vagina. Essa sim aguenta pancada. Betty White, atriz e comediante. O ato de expressar o poder de forma significativa está limitado pelos estereótipos de gênero. E essa é uma das razões essenciais para que as mulheres desenvolvam a autocompaixão feroz. Acho que a gente estava prevendo que ia cair aqui, pelo que a gente estava falando. Ai. Esses estereótipos representam a visão convencional da sociedade de como devem ser os homens e as mulheres. Na maioria das culturas, as mulheres são consideradas comunitárias e os homens agentes. Esses estereótipos estão intimamente relacionados às qualidades da suavidade do yin e da ferocidade do yang. As mulheres são vistas como sensíveis, calorosas, cooperativas e preocupadas com o bem-estar dos outros. Enquanto os homens têm imagem de fortes, agressivos, voltados a objetivos independentes. Em outras palavras, a ternura é vista como uma coisa de menina e a ferocidade como um atributo de menino. Em outras palavras, com ou sem pé. Os estereótipos de gênero muitas vezes se chocam com a realidade de como os indivíduos se sentem e se comportam. Algumas pessoas são mais comunitárias do que agentes femininos. Outras são mais agentes do que comunitárias, masculinos. Algumas não são nem agentes nem comunitárias, indiferenciadas. Outras ainda são ambos, andrógenos. Todos esses traços são distintos na identidade de gênero, a saber, se o indivíduo sente que seu gênero corresponde à sua anatomia sexual cisgênero, se corresponde ao gênero oposto, transgênero, a ambos gênero fluido, ou a nenhum não binário, indivíduos com uma identidade de gênero específica também diferem no quanto são agentes ou comunitários. Portanto, os seres humanos são incrivelmente complexos e variados. Os problemas surgem quando a sociedade tenta colocá-los numa caixa pequena. A cultura incentiva as mulheres a desenvolverem suas qualidades ternas, deixando de lado as ferozes. Os homens não são ensinados a suprir seu lado terno, devendo apresentar dominantemente a ferocidade. O yin e o yang devem ser equilibrados e integrados para que sejamos inteiros, mas a socialização do papel de gênero significa que homens e mulheres só podem ser meio humanos. O fato de os papéis de gênero restringirem o desenvolvimento do yin e do yang significa que sua expressão se torna extrema. O yin se torna açúcar, especiarias e tudo o que há de bom, enquanto o yang torna o Rambo e o G.I. Joe. Precisamos ir além desses limites para que o yin e o yang possam fluir e se integrar de maneira saudável e harmoniosa, independentemente do gênero.
As altas expectativas comportamentais baseadas em gêneros são problemáticas em ambas as direções. Os homens são prejudicados por uma cultura de masculinidade tóxica e os envergonha por serem moles, sensíveis ou vulneráveis. Os psicólogos argumentam que essas normas atrapalham a inteligência emocional masculina, ao enfatizar a agressividade em detrimento da conexão interpessoal. Em outras palavras, os homens se sairiam bem se desenvolvessem suas qualidades ternas do yin, mas a necessidade correspondente de as mulheres desenvolverem os traços fortes do yang e ainda mais crítica. Os papéis de gênero circunscritos podem prejudicar psicologicamente ambos os sexos, mas beneficiam os homens de forma desproporcional, uma vez que são recompensados com papéis de liderança e acesso a recursos. As normas do gênero feminino, que priorizam a ternura em detrimento de ações ferozes, limitam o poder e a capacidade das mulheres no combate ao tratamento injusto. Qualidades do yin de cooperação e cuidados com as necessidades dos outros, embora bonitos e essenciais, servem para manter a desigualdade social. E se não forem equilibrados com qualidades do yang, da autoafirmação e da ação. Quando se espera que as mulheres sejam legais e se condoam pelos outros, mas sem falar ou pedir muito, isso mantém o padrão de negar às mulheres o que precisam, dando aos homens o que desejam. O ideal do auto-sacrifício feminino perpetua a expectativa de que as mulheres heterossexuais devem atender às necessidades dos homens para sexo, procriação, cuidar da casa e dos filhos, com pouca consideração do que nos é devido, por parte de nossos parceiros, da sociedade ou de nós mesmos. Se algum dia nós mulheres quisermos ter paridade com os homens, é essencial que usemos da nossa capacidade de nos levantarmos e exigirmos o que queremos e precisamos. As mulheres não podem mudar a sociedade unilateralmente. Os homens também precisam fazer a sua parte. Mas se libertar de estereótipos restritivos é uma forma importante de promover mudanças sociais. Não queremos ganhar igualdade para sermos agressivas e egoístas, ou para adotar uma ferocidade que carece de ternura. Em vez disso, queremos que nossa força seja bem mais cuidadosa ao ponto de tirarmos nosso mundo desse inferno da supremacia branca, da extrema desigualdade de riqueza e do aquecimento global. Nossa capacidade de equilibrar e integrar a autocompaixão feroz e eterna é fundamental para essa tarefa. E aí, meninas? Ela não tem papas na língua, né? Já vai falando curto e grosso, né? E é isso mesmo, né? Tem que... Sim. Eu achei muito forte essa parte aqui a cultura incentiva as mulheres a desenvolver suas qualidades ternas, deixando de lado as ferozes. E os homens são ensinados a suprimir o lado terno, devendo apresentar dominantemente a ferocidade. Quer dizer, estão matando dos dois lados. A mulher não pode ser feroz, não pode, e o homem não pode ser feminino. Que é o equilíbrio de tudo, né? Uhum. Homem, e tem outra coisa, homens, quando são mais femininos, muito gentil, já vem os estereótipos, né? Sim.
Acho que a gente não tem nem noção de um mundo assim, as pessoas sendo todos os dois lados, né? Um entendendo o outro. Eu sou mulher. Não, ser mulher feroz e terna, o homem ser feminino e masculino. Sim. É porque tu tem que te moldar sempre, né? Tu tem que caber em algum lugar, né? Nas caixinhas, né? É. Eu sigo aquele, né? O Corpo Livre, né? E tem um casal que eu não sei essa denominação, não vou falar para não errar, né? Mas como é que eu vou dizer assim? Geneticamente são dois homens que eles se consideram não binário, acho que um se considera não binário, o outro não me lembro. Por que ele foi responder isso no Instagram? Porque perguntaram quem é o homem da relação. Sempre tem que ter um homem e uma mulher, né? Tipo, Sim. tu tens que te enquadrar em algo. E para tudo. Para tudo, né? Não, eles são, né? Eles têm uma relação, né? Amorosa, digamos assim, mas eles não gostam de ser, né? Com classificação, né? Eu não conhecia, não. Corpo Livre chama? Tem a Alexandra Gurgel, aquela, lembra que eu te falei já dela? Eles são Ah, os três. Eles são os três que... Eles têm um espaço até em São Paulo, né? E aí eles falam de várias coisas, assim. a Alexandra, como é que ela chama? Eu não sei como é que tá o nome dela, mas não sei se é Alexandrismo ou é Alexandra Gurgel. Alexandra Gurgel estava na leitura do livro. E aí eu não sei como é que tá o nome dela, deixa eu ver aqui no Instagram. Agora, quando a gente mexe para procurar alguma coisa, fecha automaticamente a tela, viu? A câmera, não sei por quê. Ah, é? Ó, mudei para procurar aqui, fechou. Alexandra Gurgel Um coisa do Instagram é com movimento Corpo Livre, que é o que eu falei que são os três. E o dela é Alexandrismos. Fala muito dessa relação, né, do corpo livre, da obesidade, né? Que legal. E de que a gente tem que se encaixar ou não, né? É. Mas, como a gente tem falado, é uma prática isso, né? De desenvolver de autocompaixão mesmo. Porque a gente estava falando isso no sentido, né? A gente sempre fala isso, né? Nos cursos e tal. Não existe autocompaixão se tu não colocar em prática. Todo dia tu praticar, fazer um exercício, fazer alguma coisa. Só que com isso que ela traz hoje, né, do autocompaixão feroz, e mostra para a gente com mais clareza, né, esses dois pontos de yin e yang, né, as duas autocompaixões aí, vamos dizer assim, tu percebe que tu precisa mais ainda praticar, né, porque esse é um processo de empoderamento, de clareza, de autoconhecimento, porque tu não vai te posicionar em algo que tu não te conhece, né? Sobre o teu gosto, sobre as coisas que tu pontua, enfim, né? Do que tu acha sobre as coisas que tu vê, que tu lê, enfim. Isso é empoderamento, isso é ter clareza da gente, né? Então, mais prática. Praticar isso, né? Com certeza. Porque às vezes também tu pode perceber se a mulher se posiciona muito, ou ela é chata,
né? Ou é masculinizada Uhum. pelos pontos de vista, né? Sobre os comentários, digamos assim, né? Ai, sempre tem que ter um comentário, né? Sempre tem que achar. Mas também tem a pessoa que sempre fica calada, né? Sempre concorda com tudo, Sempre. né? Então, assim, ó, a gente vai ter que respirar autocompaixão para se a gente escolhe, né, mudar essas visões, né? Mas a autocompaixão aí entra de uma forma assim, tudo bem, eu estou percebendo, estou sendo amorosa comigo e com, no caso, a aceitação, mas não ficar sendo comandada, né? Mas eu tenho a minha própria opinião, né? Eu não fico mais sendo direcionada pelas pessoas, não é isso? Sim, né? Igual o exemplo que ela trouxe da mãe e da filha, né? Respeito que tu está me trazendo, mas... Né? Não necessariamente vai ser assim, porque eu tenho a minha... A Fran, que é novinha, que pode fazer esse trabalho aí. É tipo, porque nós que somos mais velhos temos mania, né, de ficar, ai, porque assim, deixa eu cometer meus erros. Achei muito legal isso. Deixa eu cometer. Nós cometemos, né, Neiva? Agora deixa eles cometerem. E tem coisa que não dá tempo de arrumar mais, não. Aí é aceitação mesmo. Tudo certo. Era o melhor que a gente podia fazer, né? Sem dúvida, sem dúvida. Com Mas certeza. eu acho bacana demais ter tido essa oportunidade de ler sobre isso, de estar no grupo com vocês, de poder olhar para isso, mesmo que seja nessa minha idade. Mesmo que seja nesse momento da minha vida. Ainda é tempo. Sim, sim. Dá tempo de Eu não cometer vou mais falar que erros eu... ainda. Oi? Dá tempo de cometer mais erros ainda. Pois é. Isso. Mas não serão os mesmos mais, não, pode ter certeza. Ô, Neiva, eu estou tentando mudar, já estou tentando, assim, bastante. Não ficar ligada a esse estereótipo, sabe? Tudo bem, agora que está tendo oportunidades, que eu estou tendo condição, então eu vou buscar aqui, porque parece que é um desejo de alma, né? Da gente buscar essa melhoria, né? Sim. É um encontro com a gente mesmo. Uhum. Exatamente. Sempre há tempo para tudo. Verdade. Estamos aqui, né? Estamos juntos. Então tá, meninas, deixa eu parar aqui. Paramos então na página 61. Finalizar a gravação.